Olá, eu sou Larissa Prado, escritora. Hoje eu vim falar um pouco sobre literatura de terror, as minhas principais influências, os meus principais trabalhos publicados até hoje e conversar um pouco sobre esse processo de produção dentro do terror. Eu comecei a me interessar por terror ainda muito jovem, então eu comecei na infância, com filmes, jogos, quadrinhos, então tudo relacionado a terror sempre me chamou muita atenção. Eu sempre gostei bastante. Eu sempre gostei de sentir medo quando eu era criança, eu sempre gostei de me sentir perturbada de certa forma, assistia filmes que na minha idade não podia, e então tudo isso fez com que eu crescesse com uma admiração muito grande pelo gênero. E quando eu cheguei na adolescência, na juventude, eu conheci de fato o terror na literatura, porque até então eu consumia o terror no cinema, nos jogos e em outros tipos de mídia. Na adolescência, eu conheci o terror através de um conto do Edgar Allan Poe chamado Gato Preto. E depois que eu li esse conto, eu me apaixonei pela escrita do Poe e comecei a ler tudo que ele lançou, publicou. E através do Poe eu conheci outros autores como Lovecraft, Arthur Machen. Na época eu lia Frankenstein, da Mary Shelley. Então, assim, esses autores foram os meus pilares, assim, foram esses que me introduziram na literatura de terror ali na juventude, né? Então foram os clássicos mesmo. E foi através desses clássicos que eu comecei a escrever terror. Então, eu vim de um processo como leitora, né? Então, eu li o máximo de obras de terror que eu pude. E, com o decorrer do tempo, eu fui me tornando uma escritora. Como que isso aconteceu? Eu sempre gostei de escrever, eu sempre me expressei melhor pela escrita. Mas eu nunca escrevi ficção, né? Eu não tinha escrito ficção até então. Eu escrevia crônicas, escrevia pensamentos, reflexões, nada ficcional, nada com personagens, nada com enredo e narrativa ficcional. Eu comecei a arriscar alguns contos ali por volta de 2013, 2014, e eram contos muito imitativos de Poe e de Lovecraft, que são meus dois grandes pilares, assim, que são os grandes autores que me influenciaram na trajetória como escritora. Então, eu lembro que o primeiro conto que eu tentei escrever de terror foi baseado na morte da Máscara Rubra, do Edgar Allan Poe, e foi uma imitação mesmo, né? Então, foi a minha primeira tentativa. Com o decorrer do tempo, eu comecei a desenvolver mais essas histórias e tentar achar o meu jeito mesmo de fazer o terror. Mas eu tinha dificuldades em concluir contos, em desenvolver os contos, e foi através de um escritor da contemporaneidade, Stephen King, que eu realmente comecei a escrever. Porque quando eu entrei em contato com a literatura que ele faz, e o primeiro livro dele que eu li foi Carrie a Estranha, eu entendi o que eu queria fazer e da forma que eu queria fazer. Eu não queria mais imitar o Edgar Allan Poe, eu não queria mais imitar o Lovecraft, eu queria ter meu próprio estilo. Quando eu li um livro dele chamado Sobre a Escrita, do Stephen King, eu comecei a entender um pouco do que eu queria. E eu comecei a escrever, de fato. Comecei a não jogar fora as minhas histórias e a concluí-las, o que é muito importante. Então, comecei a arquivar contos e, por mais que eu não gostasse deles no momento, eu deixei guardado para outro momento eu voltar a eles e continuar escrevendo. E a minha escrita começou a se aproximar muito com a do Stephen King, porque foi uma época que eu comecei a ler praticamente todos os livros dele, né? Então, atualmente eu já li uns 32 livros do Stephen King e, sem dúvida, hoje ele é um dos escritores que mais me influenciam, assim. É um escritor versátil, um escritor que escreve sobre vários temas, usa vários elementos e explora várias oportunidades dentro do terror. Eu gosto da ousadia dele, da forma que ele explora esse universo e elementos do terror de maneira muito corajosa, ousada e autêntica. E no decorrer do tempo, eu comecei a encontrar meu próprio caminho, escrever minhas próprias histórias, sem essa necessidade de apoiar nesses grandes autores como muleta, sem
traços imitativos, né? E aí eu comecei realmente a me firmar na minha escrita, ter controle sobre ela e saber o que eu queria. E em 2016, meu primeiro conto foi publicado numa coletânea de terror. Isso eu já vinha escrevendo há algum tempo, mas tive coragem mesmo de mandar o meu conto para um edital em 2016, que foi O Vale dos Mortos, que é um conto que ainda tinha muito do Edgar Allan Poe, assim, era uma temática muito parecida com as histórias dele. E a partir daí eu comecei a escrever e a mandar para editais e a me preparar melhor, fazer cursos, conhecer o mercado editorial brasileiro, conhecer autores nacionais que também passaram a me influenciar muito, como Oscar Nestares, César Bravo. Então eu comecei a conhecer a literatura nacional, que até então eu não conhecia, não a literatura nacional de terror, né? Então quando eu comecei a me entender como escritora, eu comecei a conhecer esse universo e comecei a desbravar. A partir de então, eu tive algumas publicações independentes, autopublicações, que eu não vou falar delas aqui. Eu vou falar das minhas últimas publicações, que foram através de editoras, que foram um trabalho mais sério. Não que esses outros meus trabalhos do início não sejam sérios, mas até não tenho os exemplares físicos aqui. Minha primeira publicação foi uma coletânea de contos, de 8 contos, baseados em Lovecraft, aliás, que chama A Sombra Vinda das Trevas, Contos Cósmicos, onde eu exploro a mitologia Lovecraftiana e tento, né, criar histórias em cima dela. E aí ali ainda tem muito desse aspecto que eu falo, de imitação do Lovecraft, né, da tentativa de me reencontrar ali na forma de fazer o horror cósmico. E agora eu vou falar um pouco sobre os meus trabalhos, os últimos trabalhos que eu publiquei. São eles. Eu vou mostrar em ordem cronológica. O Uivo do Lobo. O Uivo do Lobo é um livro de contos interligados e tem uma pegada muito Stephen King e também é baseado em filmes de terror dos anos 80, sabe? Com filmes como Viagem Maldita, como Olhos Famintos, Massacre da Serra Elétrica. Então tem essa vibe aqui nesses contos. E é um livro que conta a história de uma cidadezinha que ela é assombrada por uma criatura lupina, né? Ela não chega a ser um lobisomem, mas pode ser um lobisomem. E tem toda uma atmosfera on the road, que se passa em ambientes ensolarados, ressecados. Então não tem aquela ambientação típica do terror, sombrio, lugares abandonados, sabe? Escuro, à noite não tem. Então, os contos desse livro se passam, na sua maioria, à luz do sol, né? E esse aqui foi um dos meus primeiros trabalhos que eu publiquei, assim, escrito foi independente também. E eu tenho muito orgulho desse livro, sabe? Tem um problema ou outro na edição e tal, mas é um livro que eu me orgulho bastante, assim, porque foi um projeto que eu juntei os contos. Eles não foram escritos com o intuito de serem interligados, mas depois eu fui criar uma história por trás deles e interliguei e deu certo. É um livro que o pessoal gosta bastante, assim, ele é diferente, dá pra você ler ele rapidinho e é isso. O Uivo do Lobo. O meu outro trabalho, depois desse, foi Sirius, que foi publicado pela editora School. Ele é um romance de terror. E ele também tem uma influência muito grande do Stephen King. Quem conhece Stephen King, que leu Iluminado, vai encontrar referências aqui. É uma história sobre uma realidade paralela, um local que pode ou não existir na realidade, que no fim do livro a pessoa vai entender do que se trata essa história, que é uma história, né, que viaja aí pelo mental, pelos traumas, pela mente das personagens, e é uma história, em grande medida, muito onírica também. E é isso, Sirius foi a minha primeira tentativa de escrever romance. Não sei se deu tão certo, mas quem leu, curtiu. Meu outro livro depois do Sirius foi esse, O Balé das Aves Mortas. O Balé das Aves Mortas foi um conto que eu joguei na Amazon, depois ele virou essa edição aqui física, ilustrada, que a gente publicou através do financiamento coletivo pela editora Script. Ele tem ilustrações incríveis do Yuri,
Domingos e assim, e a capa é da Daniela Salamão. É um livro que conta uma história, ele é curtinho, né? Ele conta uma história, aqui é uma história diferente de tudo que eu já fiz, né? Desses outros que eu mostrei. Diferente de Sirius, diferente do Livro do Lobo. O Balé das Aves Mortas é uma história insólita, é uma história onírica, é uma história que tem muitos elementos do terror cósmico também, do horror cósmico nos moldes de Robert Chambers. E assim, é um livro que eu me orgulho bastante. Eu tenho muito orgulho desse livro. Ele me rendeu muita coisa boa. Muitos leitores passaram a me procurar por causa desse livro. E a princípio era uma história que eu não apostava nela. Eu achava que a história ela tem umas delimitações kafkanianas ali e tal, e eu não apostava tanto nela, mas ela se mostrou muito bem recebida pelo pessoal, pelos leitores, e Balé das Aves Mortas tá aí para vocês conferirem, a capa maravilhosa. E meu último trabalho é O Rastro da Serpente, publicado pela editora Script, também foi financiamento coletivo no Catarse, conta uma história sobre possessão. Então aqui é nos moldes de Bebê de Rosemary, O Exorcista. Essa história é uma história bem de terror mesmo. E a capa também foi assinada pela Daniela Salamão, que foi a mesma artista do Balé das Aves Mortas. E as ilustrações internas foi a Giovana Guimarães, que assinou, né, que ficou responsável por elas. Então, esses dois livros aqui, o Balé e O Rastro da Serpente, eles seguem a mesma linha editorial, que é a linha editorial que a Script costuma publicar, né? São histórias ilustradas e tem uma qualidade gráfica incrível. São os meus livros que eu mais me orgulho de ter escrito e são histórias que eu não apostava tanto, assim. Então, esse é o meu trabalho como escritora até o momento. Eu tenho muitos contos também que não foram publicados ainda, que futuramente talvez venham a ser publicados, não sei. Na Amazon tem contos meus em formato de e-book com parceiros, então eu comecei a investir na escrita em parceria, porque é um trabalho que me acrescenta bastante e eu aprendo bastante escrevendo com outros autores. Então, na Amazon tem disponível 3 que eu escrevi com a Larissa Brasil, que é uma história sobre bruxaria, uma história sobre misticismo, assim, que tem uns aspectos de causos, de lendas, que vale muito a pena conhecer. Tenho também a história Flores Mortas, que eu escrevi com Patrick Correia, que é um outro grande amigo também meu. Eu tenho uma coletânea que chama Dimensões Sombrias, que são contos cósmicos, um meu e um do Vitor Miranda, também, que está lá na Amazon. O Blue Blues é outro e-book meu que está na Amazon, que é uma história sobre melancolia ao ritmo de blues. Não é tanto terror, mas é uma pegada insólita, onírica também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de leitura dos meus trabalhos, que tenham gostado também das minhas influências, que é basicamente o que influencia a maioria dos escritores de terror nacionais. Sim, eu falei assim dos meus grandes pilares. Lógico que eu leio outras coisas fora do terror, mas o foco do vídeo é falar sobre literatura de terror. Então esses são os meus focos, assim, os meus pilares: Robert Chambers, Edgar Allan Poe, Lovecraft e principalmente o Stephen King, que é um autor contemporâneo que ainda está produzindo, e é um autor que ele deixou um legado assim que eu arrisco dizer que a maioria dos autores da minha geração, contemporâneos meus, eles foram introduzidos na escrita por causa do Stephen King. Ele tem livros como Sobre a Escrita, Dança Macabra, que estimulam muito o escritor independente, sabe? Que te estimula a ir atrás disso. Porque não é fácil, não é fácil escrever, não é fácil estar aí publicando. Quem escreve sabe, quem é do meio sabe. Então, o Stephen King ele tem um peso muito importante para todos nós, escritores de terror nacionais, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em adquirir algum desses livros, a maioria está na Amazon, a maioria deles. Esse aqui, todos eles estão na Amazon, disponíveis para adquirir. Esse aqui é comigo, porque ele é independente, então eu que mando para a pessoa e tal, então a pessoa tem que me procurar no Instagram, porque é a minha única rede social. Então, eu mando um direct no Instagram. Provavelmente vai ter o endereço aí do Instagram meu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz com o convite de falar pra vocês. Então é isso.